Oi, eu sou a Emily Eduarda. Olá, eu sou a Maria Eduarda Queiroz. Oi, eu sou o Carlos. Olá, eu sou a Nicole. Olá, Samir Tesh. Olá, Alexandre Fagner. E esse é o ClimaCast! E no podcast de hoje a gente vai falar sobre aquecimento global. Ele é um fenômeno climático de longo prazo caracterizado pelo aumento da temperatura média da Terra devido à crescente concentração de gases do efeito estufa na atmosfera. Entre esses gases, os principais são o dióxido de carbono, que é o CO2, o metano, CH4, o óxido de nitroso, N2O, que eles são liberados principalmente por atividades humanas, como a queima de combustível, desmatamento, agricultura intensiva e processos industriais. Bom, o efeito estufa ele já é um processo natural da Terra, que acontece de forma natural da natureza. Só que, é claro que a ação humana tem uma parcela muito grande, fazendo com que aumenta esse processo de efeito estufa. Como dito anteriormente, com as queimadas, desmatamento, combustível fóssil, enfim, diversas outras questões. E nesse podcast a gente vai abordar temas como saúde humana, conscientização e outros. As temperaturas médias da superfície terrestre têm aumentado ao longo dos séculos, segundo o IPCC. É o painel intergovernamental de mudanças climáticas? Sim, ele relata a temperatura média global, que aumentou aproximadamente 1,2 acima dos níveis pré-industriais até o ano de 2021. Com esse aumento da temperatura global, tem causado o derretimento de geleiras, consecutivamente o aumento do nível do mar, e eventos climáticos mais frequentes, como furacões e incêndios florestais. Alguns modelos climáticos confiáveis, baseados em dados, prevêem que as temperaturas continuarão a subir se as emissões de gases do efeito estufa não forem reduzidas. O IPCC estima que as emissões continuem no ritmo atual. A temperatura global, a média poderá aumentar a 2 graus ou a mais até o final do século, com essas consequências potencialmente catastróficas. O efeito estufa ele traz algumas consequências para o planeta Terra. Dentre eles tem o derretimento das calotas polares e das geleiras, elevação do nível do mar, eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos, como furacões, secas e enchentes, alterações no padrões de precipitação, que são as chuvas, acidificação dos oceanos e ameaças à biodiversidade. E é necessário combater o aquecimento global e requer a redução de emissão de gases de efeito estufa e a transição de fontes de energia mais limpa e renováveis. As migrações humanas motivadas por situações de estresse socioambiental não são novidade na história humana, mas devido à degradação ambiental e à mudança e variabilidade climáticas, elas têm aumentado consideravelmente nas últimas décadas. A dissertação tem por objetivo relacionar a vulnerabilidade socioambiental às mudanças do clima, tendo por consequência o fluxo mundial de refugiados ambientais. A preocupação é com os refugiados ambientais quanto migrantes internacionais e não como deslocados internos, uma vez que os imigrantes terão, somadas às dificuldades já enfrentadas pela migração ambiental forçada, a dificuldade de serem admitidos e de permanecerem em outros países, além de obstáculos relacionados à língua, cultura e acesso ao mercado de trabalho. Especial atenção é dada à vulnerabilidade socioambiental das ilhas e das regiões costeiras que são afetadas pelas enchentes, especialmente nos casos de Bangladesh e das Ilhas Maldivas, que hoje produzem fluxos consideráveis de deslocados internos, mas no futuro próximo poderão ser motores de refugiados ambientais em razão da possível retração do território habitável. Tanto a governança ambiental global quanto a governança migratória internacional não dispõem de mecanismos específicos para tratar do problema dos refugiados ambientais. No plano jurídico, são considerados refugiados apenas as pessoas que são encontradas nas situações previstas na Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados e no seu protocolo, nas quais os desastres ambientais não
No plano político internacional, apenas os países mais afetados procuram discutir o tema e propor soluções por meio de acordos internacionais, mas sem sucesso. Foram analisados relatórios internacionais de organismos internacionais, estudos teóricos recentes sobre a situação dos refugiados ambientais e a legislação internacional pertinente, bem como colhidas informações em congressos internacionais de diplomatas e de pesquisadores dos países mais afetados por essa categoria de fluxo migratório. Verificou-se que Bangladesh e as Ilhas Maldivas elaboram seus programas nacionais de ações junto ao IPCC, dando maior prioridade em montantes de recursos financeiros. As obras de engenharia destinadas às atividades econômicas do que a adaptação e a busca de soluções mais imediatas para sua população. Propõe-se o estabelecimento de uma governança migratória ambiental global que inclua mecanismos já existentes dos últimos regimes migratórios e ambiental e que possibilite a inclusão de instrumentos futuros para melhor tratar a questão dos refugiados do clima à escala local a global, incluindo-se os instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos já existentes, mas sem perder de vista a necessidade de um trato internacional futuro que se destine especialmente aos refugiados ambientais. O consumo sustentável e o aquecimento global estão interligados e têm implicações significativas para o futuro do nosso planeta. O consumo sustentável trata da forma como adquirimos, usamos e descartamos produtos e serviços, levando em consideração os impactos ambientais e sociais envolvidos em todas as etapas do ciclo de vida desses bens. Já o aquecimento global se refere a um aumento da temperatura média da Terra devido ao acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera, principalmente causado por atividades humanas. Mas e aí, Samir, o que podemos fazer na atualidade para ter práticas mais sustentáveis? Bem, reduzir o consumo. Consumir de uma forma consciente implica em reduzir a quantidade de recursos naturais utilizados, priorizar produtos sustentáveis ou realizar compras, escolher produtos com certificações ecológicas que sejam produzidos de uma forma ambientalmente responsável e socialmente justa. Sim, e também tem a economia de energia, que no caso seria reduzir o consumo de energia elétrica, contribui para a redução das emissões de gases e efeito estufa. Adotar prática como apagar as luzes e, quando não está utilizando, tirar os aparelhos domésticos da tomada, desligar as luzes, o ambiente, enfim. Então quer dizer que no mínimo detalhes, no dia a dia, a gente pode estar praticando esses consumos sustentáveis? Sim, tipo assim, se você reciclar, por exemplo, você já está sendo mais sustentável, que é uma prática que você pode separar o seu lixo e levar pro descarte correto. E querendo ou não, a reciclagem, por ser tão fácil, não tem tanta conscientização sobre isso, né? E tem coisas bobas também, como, tipo assim, adotar uma alimentação sustentável. Se você tirar um pouquinho de carne da sua alimentação, já interfere em muita coisa, porque é o seguinte, as vacas são responsáveis por muitos gases do efeito estufa. Então, quanto mais gases elas produzem comendo pasto e, enfim, na respiração delas mesmo, já é uma grande diferença que dá, porque você come menos, você compra menos, o que diminui a conta, enfim, de tudo. Pode parecer bobo você tirar uma refeição do seu dia, mas já muda muita coisa. Tirar, tipo, pelo menos do almoço. Sim, tem várias outras opções. Tirar pelo menos do almoço, de um dia sim, um dia não, já pode ajudar bastante nisso, então. E sobre os eletrodomésticos, você tirar ele da tomada e tudo mais? Eu não entendi muito sobre isso, o que tem a ver? Então, por exemplo, quando você sai da escola, deixa o celular carregando a noite inteira. Saiu, foi pra escola e deixou ele lá, o carregador na tomada. Aquilo lá, querendo ou não, vai gastar energia. Querendo ou não, vai utilizar das fontes não renováveis que a gente tem. E eu queria também saber, entender um pouco sobre uma dúvida que eu tenho na minha casa.
quando, vamos supor, a gente desliga o ventilador só no botão do ventilador e não tira ele da tomada, ainda tá correndo energia ou não? Acredito que não. Acredito que não. Acredito que não. Sim. Então, mas só que Esses pra evitar... esses eletrodomésticos que têm a função no próprio aparelho, não. Ah, tá. Mas mesmo assim, pra evitar, é bom tirar É da bom tomada, tirar. diretamente da tomada. Sim. Ah, sim. Entendi. Ao adotar essas práticas de consumo sustentável, contribuímos para a redução de emissões de gases de efeito estufa e podemos desempenhar um papel importante na luta contra o aquecimento global. É responsabilidade de cada indivíduo fazer escolhas conscientes e agir de uma forma sustentável em todas as áreas de nossa vida, visando preservar o planeta para as futuras gerações. E querendo ou não, o aquecimento global ele pode afetar a saúde humana de várias maneiras diferentes. Por exemplo, quando tem uma onda de calor muito forte, o calor extremo pode causar insolação, exaustação por calor e até mesmo agravar condições médicas pré-existentes, como doenças cardíacas e respiratórias. E isso vem acontecendo cada vez mais, já que a camada de ozônio está sendo perfurada e o efeito estufa está gigantesco. Então, os raios solares estão afetando cada vez mais os seres humanos, animais, enfim. Acontece também o aumento de doenças transmitidas por vetores, que são as chuvas em alta quantidade aumenta geograficamente os mosquitos que transmitem doenças como malária, dengue, zika vírus. Poluição no ar também é um grande problema, que o aumento da temperatura pode levar aos níveis mais altos de poluição no ar devido ao aumento na formação de ozônio, o que pode agravar problemas respiratórios como a asma. A escassez da água e alimento também é resultante das mudanças climáticas, que afeta a disponibilidade de alimentos, a água, levando à desnutrição e a disseminação de doenças relacionadas à falta de acessos e recursos essenciais. Os eventos climáticos extremos, tempestades mais intensas, inundações, incêndios florestais, são todas relacionados ao aquecimento global e pode causar ferimentos, perda de vida humana e animal, como aconteceu nas queimadas, enfim, de várias florestas por aí que foi noticiado. E eu acho incrível também que o assunto sobre o aquecimento global não tem tanta mídia, né? Não tem tanta importância, vamos dizer. Referente ao que você falou, entendemos também que, tipo, o aquecimento global, o assunto é delicado, muito mais do que a gente pensa ou imagina, porque pelo que você listou, tem muitas doenças, tanto para os humanos, quanto para os animais, quanto para o meio ambiente em si, né, a nossa Terra, o nosso planeta, que a gente não está cuidando muito bem. E eu acho que o assunto, o aquecimento, enfim, não tem tanta visibilidade do jeito que deveria ter. Em 2003, uma onda de calor afetou a Europa por conta do aquecimento global, por conta... Vamos de novo. Pausa aí, sim. Sim, como por exemplo, em 2003, na Europa, o aquecimento global causou dezenas de milhares de mortes relacionadas ao calor e a propagação de doenças transmitidas por mosquito. Meu Deus, e isso não é explicado nas escolas hoje em dia. Eu não estava sabendo sobre isso. Deveria ser uma pauta nas escolas, né? Tanto na escola quanto na mídia e tudo mais, porque quando as pessoas falam sobre aquecimento global, a gente olha assim e pensa que nunca vai acontecer, mas na verdade, aparentemente já está acontecendo. E aqui no Brasil, foi se falado uma época sobre a dengue, o Aedes aegypti, quando teve aquele surto de crianças com microcefalia. Então, quer dizer que todas essas doenças têm a ver também? Tem relação. Tem uma coisa ligadinha. Sim, especialmente agora, em períodos que as chuvas são mais fortes, não se fala mais sobre. Então, não tem mais o cuidado com colocar areia nos potes de planta, não deixar água parada, enfim. Isso acaba gerando inúmeros casos de doenças por esses insetos. Porque as pessoas acham que só porque o surto passou, a doença se foi. Mas não, aí param de cuidar, né, da caixa d'água e tudo mais. Sim, e daqui pra frente só pra trás, gata. Mas é muito mais sério do que a gente podemos imaginar. Isso tipo assim, fiquei abismada com isso tudo. E a saúde pública brasileira não está preparada para esse tipo de situação, porque não se tem campanha, não se tem preparo, não tem nada, não se fala mais sobre.
não se fala mais sobre. Então, você acha que só o nosso país, Brasil, que não está preparado para, se acaso acontecer algo muito mais sério, vir uma doença muito mais séria, ou enfim. A questão é, como o Brasil tem um clima muito quente, a gente tem um risco muito maior desses insetos. Então, mais se fala sobre o Brasil do que as outras que têm um clima como o Canadá, enfim, que eles não são tão afetados por doenças como essas. Ah, sim. Mas você acha que, tipo assim, o planeta em si tem uma certa conscientização sobre o aquecimento global, ou tá tudo na mesma bolha de não ligar muito para isso e tá tudo bem? Alguns estudiosos têm falado sobre as mudanças climáticas, tanto que esse ano foi o ano mais quente já registrado, por conta mesmo do aquecimento global. Tá tudo acabando, só que Eu o também seguinte, vi que as geleiras estão derretendo. sim, E, só que enfim, você sabe por que as mídias elas não dão tanta pauta pra isso, né? não sei, tem como se explicar. Tem, com certeza. É porque a mídia ela é movida por grandes capitalistas. Grandes capitalistas são o quê? São as empresas e essas indústrias que patrocinam, em grande parte, esses programas. E quem é responsável? O maior responsável está as indústrias. As indústrias são os maiores responsáveis pela emissão de gases. Os grandes fazendeiros, por Mas, exemplo. tipo, o que eu falo que é por conta do Estado. O Estado não é que o Estado é culpado, mas tem uma grande influência. Ele porque, se tipo, omite. ele se omite, porque se ele se omite, tipo, a empresa não Deveria vai ter tirar o apoio, imposto. deveria voltar às campanhas de conscientização. Sim. O que não se tem. E a gente tá num declínio muito maior agora. Ainda mais as grandes cidades, que tem aquelas grandes indústrias e tem algo, tipo, aquelas fumaças, faz muito mal também, né? Aquelas fumaçonas, aqueles negócios, São Paulo mesmo, que é a cidade brasileira com o índice mais alto de PIB, enfim, de riquezas, mas é a cidade com maior poluição. Já que estamos falando sobre grandes cidades, o que você acha? Qual que seria melhor, morar no campo ou morar na cidade? Você acha que hoje em dia a qualidade de vida tá melhor na cidade ou no campo? Vamos dizer assim. No campo, porque é o seguinte, as árvores, elas são responsáveis por diminuir o CO2 da atmosfera. Então, quanto maior a quantidade de plantas que você tem no seu lugar, de árvores, enfim, qualquer planta que você tiver, elas são responsáveis por eliminar o CO2 da atmosfera e colocar oxigênio mais puro. Então, seria também não só uma solução, tipo, todo mundo vão voltar pro sítio, vão voltar como era antes, mas sim colocar espaços verdes maiores em cidades como São Paulo, Parar o enfim. desmatamento, Sim, né? Seria um grande passo. Sim, Dá uma maneirada. porque eles tiram, mas eles não repõem. Não repõe. Então, tudo que você tira, uma hora acaba. Né? Se você não repõe, uma hora acaba. E Tá quando acabar? acabando. E quando acabar? por isso é necessária a economia verde? Porque ela vai querer equilibrar o crescimento econômico com a preservação ambiental e nisso vai acabar incluindo a sociedade. Ela vai promover uma utilização mais eficiente dos recursos naturais, a redução da emissão de poluentes e investimento em tecnologias limpas e renováveis. Ela vai procurar criar diversos empregos verdes, que isso vai acabar impulsionando a inovação e promovendo práticas de produção e consumo mais responsável e sustentável. Ela tem um papel fundamental na mitigação de mudanças climáticas e na promoção da biodiversidade, que acaba contribuindo para um futuro mais sustentável e econômico. Tá, mas o que seriam essas fontes de energias limpas e sustentáveis? E essas fontes de energia seriam as solar, eólica, geotérmica, maremotriz e hidráulica.